27. Eu quero louvar a Deus, porque sempre que eu venho ministrar a palavra de Deus neste lugar, onde é a nossa casa, a nossa igreja mãe, para mim sempre é um grande privilégio, porque eu sei o tamanho da responsabilidade e do compromisso que temos que ter para estar neste altar, amém? Então eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, meu pai, pastor Robson, pastora Norma também, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Vim para cá na segunda-feira, como o pastor falou, e é verdade, viu, irmãos? Eu vim com a roupa do corpo, tá? E aí, você sabe, né? Quando o pai fala, fica, tem que ficar, né? E aí nós ficamos, pastor Sanzo também, pegando firme com a gente, e sabe como é que é? Pastor Sanzo, quando ele começa a falar e fica um pouquinho vermelho, irmão, você tem que ficar quietinho, tá? Não fala muito não, porque senão o negócio estreita, viu? Aí o pastor Rob de um lado, pastor Santos do outro, tem jeito de mexer, né? O jeito é trabalhar, amém? Mas graças a Deus, que maravilha, né? Louvar a Deus também pela vida de cada um dos obreiros, meus irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus, amém? Quero cumprimentar também a todos os internautas que estão aqui nos vendo, ouvindo e serão edificados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, amém? Queridos, quantos encontraram o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos? Encontre o versículo 20 em diante, amém? Capítulo 27, versículo 20 até o versículo de número 29, que diz assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não se comia, Então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque sejas apresentado, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo já impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançaram o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Somente o versículo 29 agora. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém?
Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite trazer aos nossos corações algo que o querido Espírito Santo de Deus me imbuiu e mexeu com o meu coração esta tarde, para falar-vos nesta noite a respeito deste assunto. Este assunto é um assunto que traz-nos a certeza da tamanha grandeza do que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer. Quando nós lemos Atos capítulo 27, nós encontramos aqui uma história de uma viagem, não uma viagem que estava indo para uns fins missionários, mas uma viagem que estava sendo direcionada, levando presos, homens, para um local reservado e apropriado, e entre esse estava Paulo. É interessante lembrarmos que nesta tripulação havia 276 pessoas a bordo, assim como mantimentos e assim também como os demais tripulantes da embarcação. A Bíblia vai dizer que Paulo estava sendo agora direcionado, levado a César para comparecer em Roma perante César. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, conhecedor de todas as coisas, então antes que estes homens saíssem da embarcação, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor aparece a Paulo e dá a diretriz do acontecimento que viria sobre a vida daqueles que estavam sobre a embarcação. O que é isto? É o Deus que está zelando do seu povo, é o Deus que nunca perde o equilíbrio da situação. É interessante lembrarmos-nos que os historiadores vão dizer, e eu gosto um pouco de história e queria lhe informar nesta noite o que eu entendi. Eles dizem que as fontes antigas dizem que as viagens pelo mar Mediterrâneo eram exatamente orientadas pelas suas estações, ou seja, não era em qualquer momento que os navios poderiam entrar no mar para poder navegar e ir ao seu ponto final. Havia um tempo determinado e os meses eram apropriados para estas viagens, e a história vai dizer que estes homens que estudavam a respeito deste tempo, eles vão dizer que de 10 de março a 27 de maio, a viagem era muito arriscada. De 28 de maio a 14 de setembro era considerada segura, e de 15 de setembro a 11 de novembro era também arriscado viajar, mas de 12 de novembro a 9 de março era considerado perigosa e com muitos desastres frequentes. Neste naufrágio, como eu acabei de dizer, havia 276 pessoas a bordo. É interessante lembrar que naquele período, hoje nós passamos pela orla saloia do mar aonde nós vivemos neste país, e nós encontramos navios exorbitantes. A gente pensa como a ciência evoluiu, mas não, naquele tempo havia tripulação que transportavam até 600 tripulantes na embarcação, e nesta embarcação de Paulo, a história vai dizer que quando este povo está viajando, e Paulo disse a eles: não vamos para Creta, porque entrando em direção a Creta, nós sofreremos danos. E a Bíblia diz que aqueles homens não quiseram ouvir
ouvir a Paulo? Quem quer ouvir um escravo? Quem quer ouvir um homem que está fadado à sentença de morte? Quem é que quer ouvir alguém que está sendo levado para um tribunal para ser julgado? Só que a questão é, você, eu, nós, tanto Paulo quanto nós, poderemos até passar por situações que a sociedade ou alguém vai dizer: eu não vou dar ouvido e nem crédito ao que ele está falando, porque já está fadado ao fracasso. Mas a questão é, se Deus nos deu a direção, se Deus colocou a última palavra sobre nós, se o nosso ministério tem o peso da confirmação, não importa o que os homens vão achar, o que importa é que quando acontecer, você abriu a sua boca como Paulo fez, a sentença foi revogada, não por causa daqueles homens, mas porque Paulo era homem de Deus. Assim eu quero abrir o leque para lhe dizer: Deus colocou sobre as nossas vidas a sentença da viagem desta terra. Você pode estar na embarcação, parece que vai naufragar, mas o anjo do Senhor não vai deixar. Deus vai enviar o seu anjo, dará a resposta para aquilo que aproveita a sua vida, a nossa vida. O interessante é que quando nós vamos observando sobre a palavra de Deus, e a Bíblia diz que no momento desta embarcação, a Bíblia diz, quando nós lemos aqui o texto ao qual nós acabamos de ler, o versículo 29 vai dizer que quando eles então desconfiaram, começa no 28, e o 28 e 27 vai dizer que eles desconfiaram que nesta viagem havia terra aproximando-se do navio. E a Bíblia vai dizer então que eles então começaram, porque pastor, eles observaram e perceberam, eram homens acostumados, irmãos, estar no mar, estar viajando, sabiam, é como nós que andamos sobre a terra, aonde a água parece que a gente sente de longe, porque a sede está aguçada. Assim era a sede daqueles homens por terra, porque o mar estava bravio, a tempestade estava bravio. Eles tiveram que jogar mantimentos, algumas coisas das embarcações, para aliviar o peso da bagagem do navio. E a Bíblia diz que quando eles percebem, então a Bíblia vai dizer que logo no verso 29, eles alçaram e lançaram 4 âncoras, para que não tivesse o perigo da sua embarcação bater no rochedos, trincar o casco do navio e afundar a embarcação e eles morrerem. E o que eu quero dizer com isso nesta noite, que na embarcação desta vida que nós estamos vivendo, ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos numa embarcação, e essa embarcação tem hora que a gente pensa que ela vai naufragar. Existem ventos da nossa vida, da provação, a perturbação do mundo, a turbulência da aflição, tenta parar e rachar o casco do nosso navio, espiritualmente falando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que assim como eles lançaram 4 âncoras sobre a terra, o Senhor vai dar a nós as âncoras também espiritual, para que o nosso navio, a nossa embarcação, ela não venha naufragar. Nós estamos ligados em Deus, nós estamos ligados em Cristo. Haverá a nós também uma válvula de escape. Mas o que são as âncoras? As âncoras, o que significa? As âncoras são um dispositivo de ferro ou de aço, usado para prender as embarcações por um cabo. E o que significa isso simbolicamente? Isso significa, e é designado a nossa vida com tudo aquilo que sustenta, primeiro,
a nossa alma, as crises, perturbações, mediante as provações deste mundo que passamos. Aleluia, aleluia. Este mar de dificuldade que, embora vivemos, nós iremos precisar de, no mínimo, para que a embarcação da nossa vida não venha naufragar, no mínimo de 4 âncoras. E a primeira âncora que eu quero falar nesta noite é a âncora da oração. Eles lançaram, a Bíblia diz que eles lançam 4 âncoras sobre a água, porque aos seus derredores havia rochedos, rochas, pedras, que poderiam trincar, danificar o navio, a embarcação, e eles poderiam então morrer. Por quê? Porque havia tempestade. O mar não estava nesse exato momento preparado para estar viajando por ele. E na maioria das vezes na nossa vida também não é diferente. Tem dia que as coisas não estão da forma que nós queremos. Tem hora que nós não estamos no ponto que queremos. Tem dia que a gente entra em uma navegação que não era para entrar, e parece que tudo está dando errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: se você preservar a âncora da oração, Deus vai te preservar. Este vendaval não vai te atacar. Você não vai morrer, você vai viver. A âncora da oração, ela funciona de forma oculta, assim como a âncora ela funciona de uma forma oculta nas águas. Quando se agarra a sua rocha ou as rochas no fundo do oceano, é diante dessas tempestades da vida, irmãos, que o cristão penetra no mundo invisível por meio da oração. E assim o que acontece? A gente agarra em Cristo Jesus nosso Senhor. É nas lutas invisíveis, nas tempestades invisíveis, que a gente nem vê o que é que está acontecendo. Tem dia que a gente sai de casa, ou que você sai, ou que nós saímos, e parece que está tudo bem. Mas quando sai da porta para fora, a gente começa a receber um turbilhão de informações e de notícias que vem tentando paralisar a nossa vida, paralisar a nossa família, paralisar o nosso ministério, paralisar a nossa chamada. Mas Deus nesta noite está dizendo: lança a âncora, lança a âncora, lança a âncora da oração, porque Deus vai te preservar. Já parou para prestar atenção? Está tudo tranquilo, nada está fora do lugar. De repente a informação chega. E quando a informação chega, ela não chega devagar, ela chega com pancada. Ela bate de tal força que, se a gente não estiver com a âncora da oração estabilizada em Cristo, a oração, você ora hoje e só parece que ela não está surtindo efeito de nada quando você se levanta.
mas a oração ela está trabalhando no mundo invisível, batalhando, guerreando. Você está orando e Deus está trabalhando. Você está orando, as tempestades se aglomeram, o mundo vai tentando te oprimir, comprimir, te imprensar na parede. Você olha de um lado para o outro, parece que só tem rochas, parece que o negócio não vai, está trancafiado. Mas querido, entenda uma coisa: quem tem a âncora da oração, ainda que ele percebe que está dificultoso, ainda que ele percebe que é rochoso, ainda que ele percebe que o caminho é duro, ainda que ele percebe que as coisas parecem que não vai, mas a sua confiança está nele, no Senhor Jesus, poderoso em batalha. A oração vai te levar aonde você sonha. Lança essa âncora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jonas no fundo do mar, no ventre do grande peixe, a Bíblia diz que no momento da aflição, o que Jonas fez? Jonas orou ao Senhor. E interessante, eu gosto da expressão, existem algumas variações de interpretação. Umas falam Seol, outras falam nas profundezas da aflição, outras vão falar das profundezas do inferno. Jonas vai olhando a situação que ele está vivendo. Ele não está, querido, dentro de uma canoazinha pescando e comendo peixe assado na beira da praia. Ele não está, meu querido, sendo levado para um lugar para tomar água de coco dentro de uma rede, debaixo de uma sombra. A Bíblia diz que Jonas está no fundo do mar, dentro do grande peixe. O que é isso? Nós temos dias da nossa vida que não é diferente. A chamada faz isso. Tem dia que Deus está te dizendo, Ele está te empurrando, Ele está dizendo: não é para ir, é para cá. É para ir, não é para ir, é para cá. E você insiste em teimar, e Ele vai te lançando, mas a sua vida vai sendo preservada. E Deus, na hora que você lança a âncora da oração, Deus, Ele vai fazer o grande peixe te livrar, te jogar para fora. Entenda de uma vez por todas: sua oração pode mudar. Salmos de número 50, eu gosto por demais. Por quê? Porque aqui eu vejo Deus, eu não vejo homem, eu vejo Deus. E o que Deus fala? O próprio Deus, o próprio Senhor, Ele se oferece. Irmão, você já viu isso? Deus se oferecer para você no momento da aflição. Deus se oferecer para você no momento em que o vendaval chega, a provação chega, a angústia chega, a crise chega, o momento mau chega, o tempo mau chega, e Deus chega e se apresenta e Ele fala. Aí o Salmo 50, o versículo de número 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Sabe o que é isso?
a Deus dizendo assim: o vento bate, o barco balança, a mente nossa se extravia, a dúvida tenta penetrar, e Deus está dizendo: não abra a boca para murmurar, só invoca, só invoca, só invoca. Lance essa âncora. A tempestade não é para a vida toda. A tempestade, ela tem um fim. A estação vai mudar. As coisas vão voltar ao princípio. Mas continue lançando a âncora. Continue lançando a âncora. Continue lançando. A segunda âncora é a âncora da palavra de Deus. É a âncora da palavra de Deus. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar, segurar o navio. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. Quando Satanás chegou para Jesus, o que ele disse? Satanás chegou para Jesus e desafiou. Satanás chega para Jesus e diz assim: olha, manda transformar essa pedra em pão. Está com fome? Parafraseando. Está com fome? Come essas pedras em pão aí, come, rapaz. Só que quem tem a palavra não vai por cabeça dos outros. Quem conhece o Deus da palavra não aceita conselhos errados. Quem conhece a palavra, primeiramente, ele vai buscar refúgio em quem? Deus da palavra. Jesus, ele vai de uma forma tão extraordinária. Jesus vira para Satanás e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você tem a âncora da palavra em segundo plano, você não é levado por ventos e nem por heresias. Você não é levado por teologias mundanas, liberalistas, legalistas. Quando você tem a palavra, você não é levado por palavras banais, nuvem passageira, que hoje até salta, pula, grita, mas amanhã não tem vestígio, não há nem marca por onde passou. Quando você tem a palavra, a âncora da palavra, você está balizado na palavra, você anda pela palavra, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas que foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se a palavra não arder mais no nosso coração, se a palavra não surtir o efeito que é preciso, lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? A história você consegue, você entende, você sabe que você é Bíblia, mas eu vou resumir parafraseando. A Bíblia diz que no final, no partir do pão, onde Jesus desaparece, e eles não vê para onde foi, um vira para o outro e diz assim: é por isso que nos ardia o coração quando ele falava das Sagradas Escrituras. A Bíblia precisa arder no meu, ela precisa arder no seu coração. Se a palavra de Deus não arde mais,
se você não gosta da doutrina bíblica, que é a palavra de Deus, se você não gosta de ouvir pregações bíblicas, se você não gosta de ouvir a Bíblia pregada, revelada como ela é, sem inventação, sem variação, sem adulteração, sem hipérbole, sem matéria, sem neurolinguística, você precisa entender que a Bíblia não está praticamente em tua vida. Você precisa amar a Bíblia, você precisa entender a Bíblia, você precisa carregar a Bíblia, você precisa viver a palavra. E quando você levanta pela manhã, quando você pega ela, e quando você começa a ler, meditar, sussurrar, lá no teu canto, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, lá onde você usa o seu devocional, quando você ler a palavra que é a âncora da sua fé, que vai estabilizar a tua vida na tempestade deste mundo, quando você começar a ler, se ela não arde, dobra o joelho, vá para a oração, busque a âncora da oração, peça revelação, peça quebrantamento, peça graça, peça unção, peça a Deus para voltar a falar. Um dia chegaram para mim e perguntaram, eu tinha acabado de pregar em um lugar. Chegou uma senhora e ela tinha idade para ser minha mãe. Ela diz assim: pastor, por que é que o senhor soa deste tanto? O senhor molha o terno, a camisa, prega tudo, me dá uma agonia de te ver pregar. Ah, pastor, o senhor também grita, o senhor corre, o senhor pula, o que é isso? Eu disse a ela: filha, a primeira resposta que eu te dou, que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do homem espiritual. Segundo, você sabia que quando você está pregando, a palavra de Deus, ela entra para você e depois canaliza para quem está ouvindo, e quando ela passa no canal, ele não pode estar gelado, porque senão não dá nada, ele tem que estar quente. Para casa dando glória a Deus, porque eu não vendi, não revoguei, a palavra está sendo pregada. Ei, querido, lance a âncora da palavra em tua casa, lance a âncora da palavra no teu ministério, lance a âncora da palavra. Não vai naufragar, não, tua família não vai se perder, não, teu ministério não vai. Pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Se você vive pecando, pede perdão e não faz mais, ok, mas se peca todo dia o mesmo pecado, a âncora da palavra está faltando aí, a âncora da palavra está em falta aí. Ah, meu querido, Salmo 119, versículo 113 diz: aborreça a duplicidade. O que é duplicidade? É pecado, é coisas que contaminam o homem, que afasta Deus do homem. E ele diz assim: aborreça a duplicidade, mas amo a tua lei. A lei é a palavra, o verbo vivo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Caminho para o final. A terceira âncora é a âncora da esperança. A primeira, âncora da oração. Eles lançaram quantas âncoras? 4.
mar estava bravio. Tinha o que ao lado do barco, do navio? Rochas. O casco trinca, afunda e morre todo mundo. E a Bíblia vai dizer que a esperança deles tinha se acabado. O navio precisa da âncora para segurá-lo na tempestade. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. A esperança é a âncora da alma. Vou repetir. A esperança é a âncora da alma. Se apoia e se mantém aonde? Em nosso coração. Eu amo por demais carta do autor desconhecido aos Hebreus 10, 23. Ele vai dizer assim: retenhamos firme a confissão ou a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem é que te prometeu? Quem te fez promessa? Quem é que um dia falou com você face a face? Em um dia falou no teu ouvido e você ouviu a sua voz? Em um dia usou um dos seus servos, filhos santos, verdadeiros. Deus falou e você sabia que era Deus, porque só você e Deus sabiam o que estava acontecendo. Porque essa é a verdadeira profecia. Só que no percalço da vida, você já prestou atenção quantas pessoas e quantos de nós, irmão, isso é no geral, é no total geral, irmãos, pessoas que estão se esquecendo daquilo que Deus prometeu, jogando a toalha branca sobre o tatame aonde ele está, a luta diária, e ele vai embora, vira as costas e não quer saber mais de servir a Deus, e acha que Deus é culpado de tudo que ele passa. Ei, meu querido, você precisa entender, nós precisamos entender, nós somos criatura, ele é criador. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele continua sendo o criador dos céus, da terra. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor. Só que existe uma questão: quando nós não perdemos a esperança nele, a esperança de que um dia ele voltará para arrebatar a sua igreja, nós não jogamos fora, nós não anulamos, não desperdiçamos o momento tão apropriado que nós estamos tendo de sermos a igreja que vai ser arrebatada. A porta fechou, Deus esqueceu de mim. Você está comparando Deus com D minúsculo, rapaz. Deus não é pequeno assim não, rapaz. Acorda para a vida. Perdi a casa, Deus se esqueceu de mim. Você está comparando a Deus, é o nível de uma tapera velha humana, rapaz. Deus não é isso não, rapaz. Esperança, porque quem perde a esperança
esperança perde a confiança. Quem perde a confiança perde a perspectiva, a expectativa de viver. Vira um morto-vivo andando na terra. Você olha para ele, encontra com ele. O camarada está mais amarelo do que safrão. Você diz para ele: morreu, esqueceu de enterrar. Não é não. É porque espiritualmente se perdeu no caminho. Já não tem esperança na palavra. Já não tem esperança na oração. Já não tem mais esperança em Jesus Cristo. Já não tem esperança na promessa. Já não tem esperança mais no chamado. Deus nesta noite está lhe dizendo: segura esta âncora, rapaz. Segura esta âncora, mulher. A quarta âncora, e aqui eu termino, é a âncora da fé. Não se assuste não, tá? Do que eu vou falar agora não. Eu fui ter certeza do que eu estudei para saber se eu podia falar. De acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas de ferro de âncora de ferro de âncora pode sustentar em alto mar 5.000 quilos de ferro de navio. Vou te explicar. O símbolo mais apropriado para essa âncora é a fé. Mesmo pequena, se for eficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas a ponto de transportar montes. Quem falou isso? Quem falou isso? De acordo com um historiador chamado Joseph Hall, 1 grama de fé é mais preciosa ou poderosa do que 1 quilo de conhecimento. 1 grama de fé é mais poderosa e mais eficiente do que 1 quilo de conhecimento. Já pensou nisso? Eu estou falando de 1 grama, irmão. 1 grama de fé é mais poderoso do que 1 quilo de conhecimento. Coloque sobre os seus pés, por favor. Capítulo 11, versículo 1, ele diz o quê? Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Está achando que o seu barquinho está pesado? Está difícil? Jesus só precisa de 1 grama. Grãozinho de mostarda, né? Ei, lance a âncora, porque se você lançar a âncora, Deus vai garantir, meu querido, Deus não vai te deixar, teu barco não vai naufragar. Lance a âncora, porque no momento que você lança a âncora da oração, da palavra, da esperança, da fé, Deus
se encarrega de tudo aquilo que você e eu precisamos. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus.